Olha só, a gente está terminando as nossas atividades, né? E hoje, na nossa atividade de ciências, a gente vai continuar falando sobre a diferença entre que acontece com a gente. E lembra que a gente viu na aula passada, que as pessoas são diferentes, tem a cor da pele, o tom do cabelo, o jeito dos olhos, né? E aí, agora a gente vai na parte da diferença entre os meninos e as meninas. Aí, vamos lá. E as meninas e os meninos? O que os torna diferentes? Externamente, a principal diferença entre meninos e meninas são os órgãos genitais, a presença de vulva nas meninas e a presença de pênis e bolsa escrotal nos meninos, né? Então, o nosso corpo físico meninas é assim e o nosso corpo físico meninos é assim. Fora isso aqui, nós somos todos iguais. Iguais como? Nós temos os braços, as pernas, os olhos, o nariz, a boca, o tronco, né? Então, o tronco que é onde ficam os braços e grudam as pernas, né? Que seria essa parte aqui que seria o tronco, ó. Tá bom? Seria o nosso tronco, o tronco das meninas e tronco dos meninos. Tá bom? Isso é só para a gente observar e para a gente aprender como é o nosso corpo, tá? E lembrando, gente, o nosso corpo é único, ninguém pode tocar nele. Então, o meu corpo é meu, o seu corpo é seu, ninguém pode tocar. Combinado, galerinha? Então, tá bom. Você aprendeu que as pessoas têm diferenças físicas, mas essas não são as únicas. As pessoas também são diferentes nas preferências, no jeito de fazer as coisas, de pensar, de falar. Porém, apesar das semelhanças e diferença, somos todos seres humanos, por isso somos todos iguais, né? Todos nós somos seres humanos, tá? Como seria se não houvesse diferença entre as pessoas? Então, isso que vocês vão conversar com a mamãe e com o papai em casa, né? Como seria se as pessoas não tivessem diferenças? Você quer dizer se todas as pessoas fossem iguais? Imaginou se todos nós fôssemos iguaizinhos, iguaizinhos, iguaizinhos? Né? Então, converse com a família de vocês para ver quais as conversas que vocês vão ter, o que vocês vão chegar de acordo, tá? Essa atividade é mais só para a gente conversar com a família, tá, galerinha? Depois dessa atividade, nós vamos para a passagem do tempo, né? Quanto tempo o tempo tem? Como seus familiares marcam a passagem do tempo? Como são os relógios que você conhece? Desenhe. Então, vocês vão fazer aqui, ó. Primeiro, vocês vão conversar com a família de vocês. Como é que a família marca o tempo? A família de vocês marca o tempo? Sei lá, por datas importantes, se reúnem, marcam no calendário, né? Essas coisas. E depois vocês vão fazer um desenho aqui para Pro sobre o relógio, tá? Os relógios que vocês conhecem, né? Fez bem bonito, desenhou, capricha no desenho que quero ver esse livro de vocês bem lindo. Tá bom, galerinha? E aí, a gente vai ver um pouquinho da história do tempo, né? Durante um longo período, o ser humano observou a natureza e percebeu que ora era dia, ora era noite, ora fazia frio, ora fazia calor, né? Então, olha só aqui, ó. O dia e a noite, o calor e aqui mais frio. Aqui, ó, quando as folhas começavam a amarelar, né? E aí a gente começou a nomear esse período, né? Opa, passou demais. A gente começou a nomear. E aqui, ó, no frio, né? Quando tá muito frio, olha só como as árvores ficam. Elas ficam sem nenhuma folha, ela fica, né? Então, ela faz isso para ela se renovar, tá bom? Isso ocorre com o passar do tempo, tá? Vocês podem observar que a mesma árvore, ó, cada vez ela está diferente. Por quê? Porque ela está em tempos diferentes,
né? Vocês lembram quando a gente estava lá na escola ainda, que era época de calor, muito calor, a gente vinha só de bermuda e camiseta, né? E mesmo assim, a gente ficava suado. E agora, esses dias, como é que a gente está? Todo mundo enrolado no cobertor, com touca, com blusa, com meia, com pantufa, né? Porque o tempo mudou. Então, antes estava calor, agora está frio, muito bom. O tempo passava, as plantas cresciam e se desenvolviam. Os animais tinham filhotes, né? Vocês lembram que quando a gente plantou a sementinha do feijão no algodão? Olha só, primeiro fez isso, ó. A gente colocou o feijãozinho no algodão, aí ele cresceu a raiz, de dentro do feijão subiu o caule, né, que é essa parte que é chamada de caule, e surgiram as folhas. Depois as folhas foram crescendo mais, a raiz foi aumentando, né? E aí a Pro falou com vocês, pega, corta a beiradinha do copo e pega com o algodãozinho e planta no vasinho. E aí, quem plantou, né, já vai ver que o feijãozinho criou raiz maior, ele deu folhas, deu flores e olha só, vai sair uma vagem de feijão. Aqui dentro tem um feijãozinho, né? Esse é o processo da semente. Ela cria a raiz, o caule, as folhas, flores e frutos. E começa tudo outra vez. E aí também, com o passar do tempo, o que que as pessoas começaram a observar? Os passarinhos começaram a ter filhotes, né? Então, olha só, primeiro eles botam os ovinhos, né? Eles constroem o ninho, botam os ovinhos e aí nascem os filhotinhos, né? Foi observando esses e outros acontecimentos que o ser humano começou a marcar a passagem do tempo. Foi, por exemplo, observando as mudanças nas sombras dos objetos no passar do dia a dia que ele construiu o relógio de sol. Olha só, então aqui, ó, ele foi marcando aqui, ó, de acordo que o sol ia mudando de posição no céu, a sombra no relógio ia mudando. É como assim, a gente de manhã, a nossa sombra está para um lado. Lembra que a gente já fez essa atividade no, no livro? Então, assim, de manhã a nossa sombra está para um lado. Quando é no meio-dia, assim, mais ou menos, a nossa sombra parece uma bolinha embaixo dos nossos pés. E vai dando à tarde, ela vai se esticando para o outro lado, né? Foi pensando, observando a nossa sombra, que as pessoas criaram uma primeira forma de contar o tempo, que é o relógio de sol. E por hoje é só. Beijos, beijos. Tchau, tchau, galerinha. A atividade de hoje vai ser mesmo só para observar e vocês conversarem com a família de vocês sobre as formas de marcar o tempo, tá bom? Por hoje é só. Beijos. Tchau, tchau, tchau.